Organizando a casa e o coração. Uma rotina de terça com Jesus, faxina leve com leitura, receita e reflexão sobre como servir como Marta com o coração de Maria. Muitas das vezes, nós mulheres somos 8 ou 80. Somos intensas em tudo que nós fazemos. Nós colocamos toda a nossa energia, toda a nossa alma, todo o nosso coração em cada tarefa que nós estamos fazendo. E muitas das vezes fica um pouco complicado de nos dividirmos e dividir a nossa atenção e focar em outras coisas, apesar de sermos mulheres que fazem várias coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, a história de Marta. Marta foi conhecida como aquela que só fazia, aquela que ignorou a presença de Jesus na casa dela, porque queria só fazer e fazer e fazer. Mas será que é exatamente isso? Será que é assim que nós podemos ver a história de Marta? Será que é nesse aspecto que nós podemos analisar a história dessa mulher? Será que ela realmente foi um tipo de vilã espiritual? É claro que não. Se nós formos olhar para Marta com uma perspectiva de empatia, nós vamos nos identificar muito com ela. Ela estava ali na sua casa recebendo o Messias, o Rabi, o mestre dela e melhor amigo do irmão dela. E ela queria que tudo estivesse muito bem preparado, muito bem organizado, muito bem feito para recepcionar essa presença tão maravilhosa na casa dela. Acontece que, se nós formos analisar bem, talvez essa fosse a linguagem de amor de Marta, a forma como ela queria demonstrar o amor e a admiração por Jesus. Só que existia um problema nisso. Ela inverteu a ordem das prioridades. O problema não era ela estar fazendo a tarefa. O problema era a ordem na qual e a importância na qual ela colocou naquelas tarefas e a reação dela diante das tarefas. O segundo problema também foi esse, o comportamento dela. Ao invés dela aprender com a irmã, assim como Jesus a orientou, ela se indignou, ela questionou e murmurou. E minhas irmãs, quantas vezes nós não somos assim? Eu, por exemplo, me pego muito nessa armadilha de muitas das vezes querer servir, dar o melhor para minha família, para minha casa e simplesmente deixar e ir esquecendo o Senhor de lado durante tantas tarefas do dia a dia que se acumulam e parece que vão nos sufocar. Mas ao contrário de Marta, nós podemos voltar à ordem das coisas natural. Nós podemos redirecionar a ordem das coisas. Podemos primeiramente nos assentar aos pés do Senhor e depois nos preocupar com as tarefas do dia. Minhas irmãs, o Senhor nos deu 24 horas no dia. Se não está dando tempo, se está muito corrido, precisamos rever as nossas atividades, precisamos rever as nossas tarefas, as nossas prioridades. Quantas vezes nós não nos deixamos distrair pelas redes sociais, ficamos procrastinando e isso nos deixa enroladas num bolo de neve que nos sufoca e nos impede de fazer aquilo que a gente precisa fazer. Então, ao acordar, primeira coisa, pegue a Bíblia, sente-se aos pés do Senhor. Se não deu para jejuar, se não deu para fazer 2 horas de oração, leia a palavra, no dia seguinte você ora, ou então mais tarde você ora, só não inverta a ordem. A louça na pia pode esperar, o chão pode esperar, as roupas para dobrar e lavar podem esperar. O que não pode esperar é o seu relacionamento com Deus, é o seu coração e a sua alma que clama pela presença do Senhor.
E isso não pode esperar, minha irmã. E você vai perceber que quando você inverte a ordem, assim como Marta fez, colocando as prioridades, as tarefas primeiro e deixando a presença do Senhor para depois, nós ficamos amarguradas, nós tendemos a ficar estressadas, tendemos a ficar cansadas, né? Revoltadas diante de tantas tarefas, de tantos afazeres. E quando nós colocamos a presença do Senhor, nos achegamos até Ele, nos enchemos da presença do Espírito Santo, nós temos o combustível necessário para continuar a fazer as tarefas com mansidão, amor e intencionalidade para a glória de Deus. Entende? Quantas vezes isso não aconteceu comigo? Eu já acordava acelerada, corria para pegar a vassoura, para lavar a louça, para deixar a casa impecável antes do almoço e ia deixando a leitura da palavra de lado, a oração de lado, nem lembrava de fazer um jejum, porque eu queria servir a minha família e deixar a casa impecável na parte da manhã. Só que aí, conforme as coisas iam acontecendo, eu ia ficando estressada, eu ia murmurando e eu ia ficando exausta com aquela rotina, com aquilo tudo, me esquecendo do Senhor e deixando o meu eu se sobressair. E aí é que tá o problema, foi isso que aconteceu com Marta. Marta, ela deixou com que aquelas tarefas sufocassem ela, deixou com que as demandas sufocassem, né, o coração dela e não pôde desfrutar da doçura, da presença de Deus que poderia acalmar o coração dela naquele momento. Talvez sobraria tempo para ela fazer as demais coisas. O que nós podemos também pensar é que Marta, naquele dia, não sabemos, isso não pode ser um fator determinante na vida dela, mas naquele dia, talvez, ela não se organizou bem. Talvez naquele dia ela procrastinou as tarefas. Talvez naquele dia ela deixou as coisas para a última hora. Não sei, não podemos dizer isso, porque a Bíblia não nos fala sobre isso. Mas por ela estar tão corrida e atarefada, alguma coisa aconteceu. E talvez aquele dia ela tenha acordado um pouco mais tarde, tenha se ocupado com outras coisas. E isso muitas vezes serve para nós na nossa vida cotidiana. Nós que fazemos várias coisas durante o dia, quanto mais nós procrastinamos e deixamos a louça acumulada na pia, a roupa acumulada no cesto, o chão muito sujo, a poeira se acumulando nos móveis, quando nós vamos fazer, tem muita coisa para fazer. Essa história também nos ensina sobre organização, porque quando nós fazemos um pouquinho a cada dia, ou quando nós fazemos o que tem que ser feito na hora que precisa ser feito, e o nome disso é disciplina, nós não corremos o risco de sermos sufocadas pelo excesso de tarefas. Nós podemos fazer as tarefas tranquilamente no seu devido tempo. Agora, quando a gente procrastina, deixa para depois, empurra com a barriga, ignora os fatos, quando nós vamos abrir os nossos olhos e realmente fazer, aquilo já virou uma bola de neve, entende? E um fato muito interessante é o que eu disse no título desse vídeo. Nós podemos caminhar nas duas vias, sem necessariamente abrir mão de uma ou outra. Nós podemos servir a Deus, ter um relacionamento com Deus e ao mesmo tempo servir a nossa casa e a nossa família com qualidade. Basta nós colocarmos as prioridades nos lugares certos, na ordem certa. Por exemplo, nós podemos servir como Marta, com o coração de Maria. Nós podemos entender que existe o horário para nos assentarmos aos pés do Senhor e existe o horário para nós fazermos as nossas tarefas. Existe o horário para descansarmos, existe o horário para ficarmos com os nossos filhos, existe um horário para trabalharmos. Tudo no seu devido lugar e no seu devido tempo.
O Senhor é um Deus de ordem. A palavra nos diz que Deus ele é um Deus de ordem. Ele não é um Deus de bagunça. E as coisas precisam seguir a sua ordem. E nós podemos servir a nossa família, fazer as coisas para o nosso lar, para a nossa casa, com o coração de Maria, com o coração servido, com o coração rendido ao Senhor, com o coração alinhado com a presença dele enquanto nós fazemos as atividades. Eu não sei você, mas quando eu oro, leio a Bíblia antes de começar o meu dia, geralmente eu não me desconecto daquele momento que eu tive com Deus. Tem pessoas que fazem um momento de devocional ali, desconectam daquele momento e a cabeça voa para lugares distantes da presença do Senhor. O coração fica longe do Senhor e também não adianta fazer o devocional, a presença com Deus, a presença de Deus, como se fosse um checklist que você bate o ponto ali, cumpre ali o checklist e depois você esquece completamente do Senhor. Não, continue conectado. Leve essa harmonia com o Senhor para as suas tarefas. É como se o devocional fosse uma extensão, como se as suas tarefas fossem uma extensão do seu devocional. Você terminou o seu devocional, agora o seu próximo devocional vai ser lavar a louça orando por alguém. O seu próximo devocional vai ser ter um tempo de qualidade com o seu filho. O seu próximo devocional vai ser estender as roupas, agradecendo a Deus pelo que vestir e pelo que comer e pelo que beber. O seu próximo devocional vai ser varrer o chão, louvando a Deus por ter um teto para morar, por ter uma casa para limpar, confortável, para se abrigar. Entende? As tarefas do nosso dia, a vida ordinária, o cotidiano, não podem ser um peso, não podem ser um fardo, mas elas precisam apontar para o Criador. Elas precisam dar glória a Deus. Em tudo que nós fazemos, precisamos glorificar ao Senhor, porque senão nós estaremos glorificando a Satanás. Porque quando nós fazemos alguma tarefa resmungando, reclamando, murmurando, o inimigo ama. Ele fica plenamente satisfeito, porque você estava ali no seu momento de devocional e de repente está ali resmungando porque tem louças para lavar. Isso não agrada a Deus, isso agrada a Satanás. E não adianta nada também começar o dia com o devocional e finalizar o dia resmungando e murmurando porque está cansada. Isso não significa que você não vai se sentir cansada, que você não vai reclamar de alguma coisa, mas o seu coração precisa estar alinhado a glorificar o Senhor todos os dias, em todos os momentos, e fazer como Maria, escolher a boa parte, porque minhas irmãs, a casa pode nos ser tirada. Dói dizer isso aqui, os filhos podem ser tirados, a louça pode ser tirada, o alimento pode ser tirado, mas a presença de Deus e a palavra de Jesus não. Ninguém pode tirar do nosso coração. Ninguém pode retirar da nossa vida a presença do Senhor. Então, se um dia nós não tivermos nada, se tivermos a palavra de Jesus cravada no nosso coração, nós tudo teremos. Nós seremos plenamente satisfeitos. E essa é a reflexão que eu queria trazer para vocês nesse vídeo. Que possamos ter um coração de Maria e servir a nossa família, a nossa casa, com a qualidade do serviço de Marta, sem murmurações, sem reclamações, mas com o coração rendido e glorificando ao Senhor.